Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Mais uma noite que damos início ao Evangelho da Casa de Francisco. Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Vamos já, dentro de alguns instantes, dar início ao nosso Evangelho dessa noite. Boa noite a todos. Por favor, se alguém puder sinalizar se o áudio está ok. Se estão me escutando bem, vamos dar início ao Evangelho dessa noite. Boa noite, Elma, paz e bem. Estamos aqui hoje, domingo, em mais uma noite de Evangelho da Casa de Francisco. Muito obrigado, Valéria. Então, estão escutando bem? Vamos iniciar o nosso Evangelho dessa noite. O Evangelho dessa noite escolhido foi o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. É um evangelho bastante interessante, porque ele vem nos falar de algo que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós, especificamente, eu vou falar desse capítulo sobre os mundos de expiação e de provas, na visão de Santo Agostinho. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse trecho onde Santo Agostinho reflete um pouco sobre os mundos de expiação e provas. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Bom, palavras do nosso querido e amado Mestre Jesus. Ele mesmo nos disse que há muitas moradas no universo, não é isso? Então, nesse capítulo, ele inicia explicando que a casa do Pai é o universo, e onde existem diferentes moradas, que são os mundos que circulam nesse espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Nós sabemos que, de acordo com a doutrina espírita, nós temos uma categorização dos mundos, que são 5. Os mundos primitivos, que é para onde vão aqueles espíritos que acabaram de sair da mão do Criador, são os espíritos que estão nas primeiras encarnações da alma humana. Logo após esse mundo primitivo, nós temos os mundos, que são vários, né, de expiação e prova, no qual nós estamos inseridos, porque a Terra é um planeta de expiação e prova. É um local onde o mal ainda predomina. Então, nós vivemos ainda num planeta de expiação e provas. Logo depois, nessa classificação, nós temos os mundos regeneradores, onde os espíritos eles estão e podem descansar um pouco das suas lutas, né? Ainda existe o mal, mas ainda não como num planeta de expiação e provas, e aonde os espíritos ganham forças para uma nova luta. Depois nós temos os mundos felizes, que é onde o bem sobrepõe ao mal, bem diferente do nosso planeta atual, né? Na atual situação. E por último, né, nessa categorização, nós temos os mundos celestes ou mundos divinos, onde moram os espíritos puros e onde aí somente reina o bem absoluto. Então, de acordo com a categoria, com a doutrina espírita, nós temos essa categorização dos 5
tipos de mundos, vamos dizer assim. Nessa noite, nós vamos falar mais especificamente sobre o mundo de expiação e provas, de acordo com a visão de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos maiores teólogos, né, um dos maiores filósofos do cristianismo, um espírito que colaborou imensamente com a falange do espírito de verdade e ajudou muito também na codificação da doutrina espírita. E ele reflete nesse trecho, essa mensagem dele traz o porquê que nós vivemos no mundo de expiação e prova. Então, para a gente entender melhor essa questão, nós precisamos ponderar que este planeta, ele não é um planeta primitivo. Por que ele não é um planeta primitivo? Porque aqui nós já temos um desenvolvimento enorme da inteligência, né? Nós temos aqui, nós, seres encarnados, com bastante inteligência, onde nós temos um grande desenvolvimento científico, tecnológico, que é vivenciado pela nossa humanidade, mas, de outro lado, nós sabemos que nós, enquanto humanidade, nós ainda estamos bem imperfeitos na questão moral, né? Principalmente essa imperfeição caracterizada pelo orgulho e egoísmo, tanto que o Evangelho nos fala sempre, né? Para que o planeta seja um mundo melhor, é necessário que haja um equilíbrio entre esse desenvolvimento científico, tecnológico, e o espiritual e o moral. E isso acontece gradualmente, né? Nós sabemos que a lei do progresso é uma lei que todos nós estamos sob ela, e todos os mundos, né? E, na realidade, a Terra é um planeta escola, onde nós estamos buscando evoluir moralmente, espiritualmente. E essa evolução moral, ela acontece através das pluralidades das existências, quando por meio de provas e expiações, nós temos a possibilidade da nossa reforma íntima, né? Nós sabemos disso e é essa mensagem que nos traz Santo Agostinho. Então, é bom também a gente fazer uma diferenciação aqui entre provas e expiação. Apesar de a gente saber que muitas pessoas sabem, mas eu acho importante a gente tocar nesse assunto. As provas são situações do nosso cotidiano, certo? Onde que testam as nossas qualidades morais, a nossa inteligência, desenvolve essa inteligência com o objetivo de que nós possamos vencer as nossas más tendências. Essas provas, elas são escolhidas, tá? A grande diferença é que as provas são escolhidas por nós antes de nos reencarnarmos. Já as expiações, elas são situações de vida por meio das quais nos é ofertada uma oportunidade de nos redimir, de repararmos erros que nós cometemos no passado. E, ao mesmo tempo, se nós suportarmos bem essas expiações, mais nós iremos desenvolver e mais rapidamente. E com a diferença que essas expiações, elas não são escolhidas, elas são impostas. Então, se nós usarmos uma metáfora de uma escola, que eu gosto muito, nós podemos dizer que nós somos alunos que somos submetidos a provas finais, que testam o nosso conhecimento que nós adquirimos durante um curso. Se ao final desse ano letivo a gente for reprovado, né, nós seremos impelidos a refazer aquele curso, aquele período. Então, são as expiações, até que nós estejamos aptos a passar para frente, a aprender novas lições. Mas, na realidade, as provas e as expiações, elas são mecanismos educativos e não punitivos. Eles nos possibilitam indistintamente
oportunidade de melhoria, de progresso, de nos reformarmos intimamente e, dessa forma, colaborar na transformação do nosso planeta para um mundo de regeneração. Porque essa é a lei. O nosso planeta, um dia, será um mundo de regeneração. Apesar de que muitas pessoas acham, e eu concordo, que nós ainda estamos muito longe disso, basta ver o nosso dia a dia, basta ver o que nós vivenciamos ainda enquanto humanidade. Então, apesar de que estamos caminhando a passos lentos, mas estamos caminhando. E eu digo sempre que eu não acredito numa transformação coletiva de cima para baixo. Essa transformação ela é individual. No momento em que você se transforma, é como se você acendesse uma luzinha dentro de você, você e clareia quem está do seu lado. Quem está do seu lado clareia o outro, e daqui a pouco nós só vamos ter pontos brilhantes de luz nesse nosso planetinha. Mas isso ainda demora um pouco, mas depende de cada um de nós, né? Então, Santo Agostinho, ele nos fala que nem todos os espíritos são enviados para a Terra para, para expiarem, né? Nesse movimento de expiação. Nós temos espíritos encarnados que vieram para cá como provação, nós temos outros em expiação e temos alguns poucos em missão, que são aqueles espíritos mais adiantados, que fazem parte da falange do governador do nosso planeta, nosso querido Mestre Jesus. Nós temos também aqui as raças selvagens, que são aquelas saídas da infância, né, que são criadas, que estão, se não na sua primeira, nas suas primeiras encarnações no planeta. Nós temos as raças semi-civilizadas, entre elas estão os nossos indígenas, que estão crescendo pouco a pouco. E temos os espíritos que foram enviados para o nosso planeta como expiação, que já viveram em outros mundos mais adiantados e, pela sua obstinação no mal, foram excluídos, foram relegados um tempo para conviver com espíritos mais atrasados, né, como missão, tendo essa missão de fazer com que esses espíritos avançassem, já que eles já traziam uma inteligência desenvolvida e conhecimentos adquiridos. Então, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre uma história que eu, assim, praticamente todo mundo que entra na doutrina espírita já ouviu falar. Eu, quando entrei na doutrina espírita, eu tinha apenas 15 anos de idade, já se vai bastante tempo, e foi uma das primeiras histórias e uma daquelas que me fascinaram, né? Que é a história de Capela, dos habitantes de Capela. Então, como nessa passagem Santo Agostinho toca nessa questão dos espíritos que vieram em expiação para a Terra, eu vou falar um pouquinho. Eu sei que muitos já devem conhecer, mas eu vou falar um pouco aqui da história dos habitantes de Capela. E eu vou fazer aqui o relato, né, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, que, caso não, vocês ainda não conheçam, não tenham lido, é uma excelente leitura e é uma indicação muito boa para que vocês conheçam melhor a história, porque, logicamente, aqui a gente vai resumir ao máximo. Então, nós estamos aqui falando sobre os habitantes de Capela. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta a história e a saga dos espíritos de Capela. Capela é um orbe da constelação de Cocheiro, ou Cabra, que é formada por várias estrelas de muitas grandezas, sendo que Capela era uma a estrela de maior grandeza. Ela é uma estrela muito brilhante, ela é facilmente vista a olho nu, ela está entre as constelações de Touro e de Gêmeos e fica a 45 anos-luz do nosso planeta. Nos conta, Emmanuel, que
E Capela era um mundo parecido com o nosso planeta Terra. Passava por transformações e estava naquela transição de mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, através dos ciclos evolutivos e através da lei do progresso, que todos nós e todos os mundos estão submetidos. Só que lá tinha alguns milhões de espíritos rebeldes que estavam dificultando a consolidação das conquistas morais dos habitantes daquele povo. Então, as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmo, eles deliberaram transferir essas entidades que não se adaptavam mais ao novo cenário da terra, de Capela, naquele momento, transferir essas entidades para o planeta Terra, que ainda era um planeta primitivo, e onde aprenderiam a realizar pela dor e pelos trabalhos penosos no seu ambiente suas conquistas. E ao mesmo tempo, eles simultaneamente eles iam ajudar no progresso dos seus irmãos inferiores. Foi assim então que Jesus recebeu no seu reino de amor e justiça aquela turba de seres sofredores. Conta Emmanuel, né, que Jesus exortou aquela turba enorme de espíritos sofredores. E essa parte é uma parte linda, é muito poética a descrição que Emmanuel fez desse encontro de Jesus com esses seres, onde ele exortou aquelas almas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade, de amor, no esforço de regeneração de si mesmo. Ele coloca de uma forma muito linda, ele diz: aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam para trás todo mundo de afetos seriam degradados, andariam desprezados na noite dos milênios de saudade e de amargura. Reencarnariam novamente no seio de raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a luz suave de Capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados por sua imensa misericórdia. É um parágrafo lindo que Emmanuel nos conta dessa passagem. Esses espíritos, vindos de um mundo em que o progresso já estava bastante acentuado, guardavam no coração essa sensação do paraíso perdido. Ao encarnarem no nosso planeta, eles se dividiram em 4 grandes grupos, de acordo com as afinidades, com questões linguísticas, e eles deram origem à raça branca, ou à raça adâmica, que até então não tinha no nosso planeta. Então eles deram origem a 4 povos. São os árias. Os árias eles partiram da Índia e depois povoaram toda a Europa e de lá vêm os gregos, vêm os germanos, viemos nós, os latinos, os celtas, né? Depois nós temos os outros povos que formaram os hindus na Ásia, os egípcios na África e os israelitas na Palestina. Grande parte desses espíritos rebeldes só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. E outros ainda, infelizes e retrógrados, continuam aqui ainda na Terra, devido ao seu elevado número de débitos que trouxeram. Então, quer dizer que nós ainda convivemos, ou quem sabe, seremos alguns de nós, não? Bem, mas a lei do progresso vai encaminhando para que tudo caminhe para a evolução, não é? Então, essas grandes massas de degradados formaram a base de todo
das organizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existia aqui no nosso planeta Terra. Dentre os espíritos degredados, os que constituíam a civilização egípcia foram que mais se destacaram na prática da verdade e no culto do bem. De acordo com Emmanuel, eram os que tinham menos débitos perante o Tribunal de Justiça Divina. Em razão desses elevados patrimônios morais que eles ainda guardavam no íntimo como lembrança dessa pátria distante, eles tinham um único desejo que animava, que era trabalhar devotadamente para poder regressar um dia à sua pátria perdida. Talvez por isso eles tiveram um culto à morte tão grande. E depois deles perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos aqueles espíritos daquela região, de acordo com Emmanuel, eles regressaram à sua pátria. Eles traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Pela questão do tempo, eu vou me ater mais aqui ao povo egípcio, né? E quem quiser saber um pouquinho mais dos outros, leia o livro A Caminho da Luz, que é uma leitura bastante interessante. Então, os egípcios eram grandes mestres, tinham grandes conhecimentos, e eles foram compelidos a recolher esse acervo de suas tradições, suas lembranças, num ambiente reservado dos templos, mediante assim os mais terríveis compromissos aos iniciados em seus mistérios. Então, eles mantiveram seus mistérios, né, sob sigilo, tendo acesso apenas ao círculo de iniciados e os sacerdotes. Era um povo que tinha ciência do destino, da comunicação com os mortos, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos. Esse conhecimento eles já traziam, tanto que no estudo da arte egípcia, um grande número de desenhos revela, eles apresentam o homem terrestre acompanhado do seu duplo etéreo, né, do seu perispírito. Seu conhecimento a respeito das energias solares, do magnetismo, eram muito superiores ao conhecimento da humanidade atual. As pirâmides, né, esses grandiosos monumentos, além de representar os mais sagrados templos de estudo e iniciação, até hoje assombra a engenharia dos nossos tempos. E assim, realmente, né, falando do Egito em especial, eu tive a oportunidade de estar no Egito. Foi uma experiência única, principalmente porque eu não fui numa viagem simplesmente uma viagem normal, como a gente faz, né? Ah, vou ali conhecer. Na realidade, eu fui fazer uma viagem ao Egito num trabalho de um grupo terapêutico de 30 mulheres do Brasil todo, trabalhando com a ancestralidade. Era um trabalho de resgate de ancestralidade, coordenado por um psicólogo, um terapeuta bastante conhecido em inglês, que é um dos precursores da regressão de memória, a regressão utilizada como uma ferramenta, uma técnica e uma terapia de cura da alma. E eu tive essa oportunidade de fazer esse trabalho no Egito e tive a oportunidade de vivenciar isso que Emmanuel nos fala, desse conhecimento deles, né, nos templos, nas pirâmides, que é algo assim completamente surreal, surpreendente, a- onde tem as três pirâmides, próximo do Cairo, né, onde tem Quéops, aquela pirâmide enorme, você fica assim olhando aquilo e você realmente não consegue entender como foi possível aquilo ser feito. São pedras que pesam toneladas sobrepostas, sem nada para
colar aquilo, se elas são sobrepostas e formam ângulos, né, com os pontos cardeais, elas se alinham com Órion, que é as Três Marias, tem conhecimentos astronômicos ali fantásticos e físicos e matemáticos, que até hoje não se conseguiu decifrar. Fora a energia, que é algo assim absurdo. Não precisa nem entrar. Na realidade, eu não entrei porque para entrar são caminhos muito curtos, você fica muito abafada e eu realmente não me sentia bem, mas eu tive a oportunidade, eu fiz uma caminhada em volta dessas pirâmides e a energia que existe lá é algo que não tem nem palavras para explicar. Realmente é algo diferenciado, é algo que talvez até hoje a gente não tenha entendimento para isso. Bem, e para finalizar o nosso evangelho, voltamos ao texto então de Santo Agostinho, onde ele termina dizendo, né, que a Terra fornece, pois, um dos tipos dos mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que têm em comum servir de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus, local onde esses espíritos precisam lutar contra o mal, o próprio mal dos homens, a inclemência da natureza, para que, através do trabalho, desenvolva as qualidades do coração e da inteligência. Assim é que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Desta forma, finalizamos o evangelho de hoje, pedindo a Jesus, nosso amigo, companheiro e mestre, que esteja junto conosco, com toda a humanidade, nesse momento tão tumultuado e tão difícil que todos nós estamos vivendo. Boa noite, paz e bem, que todos tenham uma semana maravilhosa.